Olá, amados ouvintes. Quem fala com vocês hoje é o irmão Evai Silva. E hoje nós vamos dar continuidade às meditações no livro de Salmos. Vamos meditar hoje no Salmo de número 103. Mas antes nós vamos orar pedindo que Deus nos direcione nessa meditação, nessa reflexão. Pedindo para que Deus nos acompanhe durante este momento. Senhor, quero, meu Deus, te agradecer. Primeiro porque o Senhor nos salvou. E agora, meu Deus, quero te pedir que o Senhor nos acompanhe nesta reflexão. Que a tua palavra ela possa falar conosco, nos instruir, Pai, nos corrigir. Que o Senhor cuide de cada ouvinte, que o Senhor cuide do meu coração e do coração de cada um que nos escuta. Então, meu Deus, nós choramos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, te entregamos este momento. Amém. Bom, meus amados, vamos escutar a trilha sonora mais uma vez e na volta nós estaremos dando início à leitura e à meditação. Solta a música. Bom, meus queridos, como eu disse, vamos agora à leitura do Salmo. Salmo 103, diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Ele é quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte a tua mocidade. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Verso 7. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto ao céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade, sobre os que os temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a tua vontade. A sua vontade, perdão. Bendize ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Glória a Deus, amados, por esta leitura. Meus irmãos, nós temos logo de início, dos versos 1 a 5, um chamado pessoal do salmista a louvar a Deus pelos grandes feitos do Senhor. E esse chamado, nós temos que entender não como um chamado parcial, ou seja, não é um chamado para nós adorarmos só na igreja, só cantando ou só pregando, não, é um chamado completo. O salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Lembro-me das palavras de Paulo: quer comais, quer bebais, façam
tudo para a glória de Deus. Então, o que o salmista está querendo nos dizer aqui é que todas as nossas faculdades mentais se prostrem e louvem ao Senhor, que toda a nossa força, todo o nosso vigor louve o nome do Senhor, que nós não hesitemos em momento algum em louvar ao Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa força. Que nós nunca esqueçamos quem é o Deus da nossa salvação, aquele que nos tirou do lamaçal, nos fez assentar em pastos verdejantes. Lembremos sempre que Ele curou as nossas enfermidades espirituais através de Cristo, que Ele nos sarou da maior enfermidade de todas, o pecado. Obviamente, o salmista não tem somente em mente a cura para o pecado, mas também a cura física. Sobre a cura física, eu quero deixar para vocês um comentário de Agostinho a respeito desse tema. Agostinho diz assim: mesmo quando o pecado é perdoado, tu continuas com um corpo enfermo. Essa corrupção ainda não ressuscitou em incorrupção, e a alma é assolada por paixões e tentações. Mas tuas enfermidades serão todas curadas, não duvides disso. Elas são grandes, tu dirás, mas o médico é maior. Para o médico onipotente não há doença incurável. Apesar do teu sofrimento, não afastes a mão dele. Ele sabe o que está fazendo. Um médico humano pode errar. E por que, meus amados, que ele pode errar? Porque ele não conhece a tua estrutura. Porque ele não te criou, mas Deus o fez. Deus fez o teu corpo. Deus fez a tua alma. Por isso que ele pode curar tanto o teu corpo como cura a tua alma. Ele sabe como reformar, como curar aquilo que ele criou, que ele formou. O que nós devemos fazer é apenas nos aquietarmos debaixo da mão onipotente do médico dos médicos, do rei dos reis, do senhor dos senhores. O que nós devemos fazer é nos colocar debaixo da mão dele e que a nossa alma nesse momento bendiga o Senhor, lembrando de todos os feitos, de todos os benefícios do Senhor, da capacidade dele de sarar todas as nossas enfermidades. Louvemos a Deus por isso, porque ele pode nos fartar de bens, ele pode nos renovar, mesmo quando a idade chegar, mesmo quando a mocidade se for, ele nos renovará, o salmista diz. Quando os nossos ossos envelhecerem, quando eles ficarem velhos, quando a nossa mocidade se for e a morte chegar, quando ao pó voltarmos, às cinzas voltarmos, como uma fênix que ressurge mais gloriosa das cinzas, nós também renasceremos para uma vida de eterno gozo celeste ao lado do nosso perpétuo, do nosso eterno Redentor, em um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo após a ressurreição. Um corpo preparado, renovado, livre de fraquezas. Mas o salmista continua dos versos 6 ao 12 falando da justiça de Deus. Deus é bom para com todos. A providência comum dele defende a causa dos oprimidos. Deus manifesta e manifestou os preceitos a Moisés. E ao mencionar aqui Moisés e o povo de Israel, o salmista aqui nos leva a lembrar desses feitos maravilhosos de Deus. Deus revelou os seus caminhos a um povo que era peregrino e os levou à terra prometida. E detalhe, um povo que constantemente estava desobedecendo a Deus. Mas ele foi longânimo, foi compassivo com ele e é conosco apesar da nossa rebeldia. É da natureza do nosso Deus ter os caminhos misericordiosos, longânimo, paciente para com seus filhos. E que assim como Moisés clama lá em Êxodo 33, quando ele diz, rogo-te para que me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, que nós possamos fazer também assim. Senhor, revela a tua vontade a mim, para que eu ande em pastos verdejantes. Deus, dá-me a conhecer os teus caminhos de misericórdia. E se tem uma coisa que nós temos que ter certeza é que a misericórdia do Senhor é eterna. E que a misericórdia do Senhor, ela é infinitamente maior que a distância entre a terra e o céu, do que o oriente para o ocidente. Por isso vá até ele e confessa o teu pecado. Mas vá na certeza de que ele é misericordioso e que ele lança, como diz lá em Miqueias, os teus pecados nas profundezas do mar. Deus é eterno e eternamente misericordioso, como um pai que se compadece dos filhos, assim é o nosso Deus para aqueles que o temem. E um pai conhece o filho, sabe das nuances do seu filho. E Deus sabe de nós, da nossa fraqueza, sabe que somos pó, conhece a nossa finitude.
Nós somos finitos e fracos, Deus é eterno e eternamente poderoso e soberano. Deus nos conhece, Ele nos formou, e o que Ele pede a nós está ao nosso alcance. Ele pede arrependimento e nós somos capazes de nos arrepender porque Ele nos dá isso. Ele não nos dá um fardo que nós não pudéssemos carregar. Ele não coloca em nós um fardo impossível de ser levado. É eterna essa misericórdia para aqueles que o temem. Ele ajuda de geração em geração os seus filhos. Ele está nos ajudando hoje, ajudando aqueles que ainda guardam os seus preceitos, o seu conserto, a sua aliança e obedecem aos seus mandamentos. E da mesma forma que o salmista inicia este salmo, ele termina nos convocando a louvar a Deus por todas essas coisas que nós temos falado, por Ele curar-nos espiritualmente, curar-nos fisicamente, por Ele ter sua misericórdia que é eterna, por Ele lançar os nossos pecados no mar do esquecimento. Deus é soberano, seu trono está estabelecido no céu, longe de qualquer mácula ou influência humana. Lá Ele reina e será misericordioso, será justo, de acordo com seus próprios termos. Humano nenhum pode interferir nisso. Toda a criação, meus amados, é chamada a adorar o Senhor por isso, por sua soberana vontade, que os anjos louvam, os exércitos dos homens devem louvar, os poderosos dessa terra devem louvar, se curvar diante de Deus. Que a nossa alma por inteiro louve ao Senhor, adore ao Senhor em espírito e em verdade. Saiamos das nossas casas e adoremos ao Senhor em alta voz e não só nos nossos templos. Diga agora, meu amado, no seu íntimo, assim como o salmista disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que Deus possa nos dar esse ímpeto, esse ânimo de louvar a Ele pelos seus grandes feitos. Peça a Ele. Peça, Senhor, coloque em mim o espírito de um adorador. Coloque em mim arrependimento, reconhecimento de pecado e que eu possa me curvar diante de Ti e reconhecer que se estou vivo é porque o Senhor me fez vivo. Vamos orar, meus amados. Senhor, obrigado, Pai, por tão grande misericórdia, por salvar-nos, Pai, por lançar, meu Deus, os nossos pecados no mar do esquecimento, por não, Pai, julgar-nos, Pai, de acordo com a nossa iniquidade, mas de acordo com os méritos do Teu Filho, Pai. Obrigado, Senhor, por infinita bondade e eterna misericórdia, Senhor. Obrigado, Pai, por um fardo leve. Obrigado, Senhor, por nos ensinar tão carinhosamente, por ser tão misericordioso, apesar da nossa iniquidade e da nossa desobediência. Renova, Pai, em nós um espírito adorador, manso, disposto a Te adorar em espírito e em verdade. Cuida de cada ouvinte, cuida de cada membro dessa equipe. Que o Senhor esteja sempre conosco, abençoando, Pai, nos corrigindo quando for necessário, mas sempre nos colocando nas veredas corretas. Oramos, Pai, por isso, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, meus queridos, e até a próxima semana, com mais reflexões no livro de Salmos. Inimizade longe de mim vai.